Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Jasmine Oliveira. E eu sou Lucas Wilson e começa agora o primeiro Boletim UP no Festival de 2026. O folclore brasileiro e memórias de infância são resgatados pela peça Só se entra nessa mata duas vezes. A reportagem é de Dilcimeire Santos. Você já pensou em revisitar a sua infância como se tivesse entrado em uma mata cheia de memórias? Essa é uma proposta de espetáculo Só se entra duas vezes nessa mata, que acontece aqui no Festival de Curitiba. A apresentação do coletivo Deriva ocupou a praça 19 de dezembro e transformou o espaço em um cenário de fantasia e imaginação. Na história, os irmãos Teobaldo e Jeremias entram em uma mata onde o tempo parece confuso e a lógica dá lugar ao inesperado. Ao longo do percurso, surgem figuras inspiradas no folclore brasileiro, que conduzem a narrativa entre momentos de humor, tensão e mistério. A encenação aposta na simplicidade dos elementos cênicos e na transformação dos atores em cena, criando diferentes personagens diante do público. A mata se torna um espaço simbólico onde memória e imaginação se misturam, trazendo à tona experiências ligadas à infância. Segundo a equipe, a proposta é revisitar o folclore brasileiro de forma mais ampla e aproximar do cotidiano. O espetáculo ele é um resgate da nossa cultura popular brasileira. E como muitas vezes a história do nosso folclore, como por exemplo do Curupira, ele fica abandonado, né? A gente não tem muito acesso ao folclore nas escolas, à nossa cultura popular, e como muitas vezes é colocado dentro de uma caixinha. Então a gente tenta resgatar para que as pessoas entendam que o folclore ele é muito mais do que é nos ensinado. O espetáculo ele surge do nosso encontro com um texto que já existe, que é o texto dramático Curupira, do Roger Mello, que é um autor de Brasília. Ele surge desse encontro e de uma inquietação nossa sobre como que era tratado o folclore pra gente, né? Então, quando esse texto ele chega pra gente e a gente começa a trabalhar em cima dele, a ideia passa a ser essa, de alguma forma criar um Curupira que seja de um imaginário popular brasileiro, trazer esse resgate, esse trabalho. O espetáculo ele é pensado para que as pessoas passem por ele, vejam e minimamente se divirtam, reconheçam alguma das figuras. Apresentado ao ar livre, o espetáculo chamou a atenção de quem passava pela região, criando uma relação direta e espontânea com o público. Trabalhadores e visitantes pararam para acompanhar essa história. Essa foi a primeira participação do grupo fora de Londrina no Festival de Curitiba. Com cerca de 50 minutos de duração, a montagem reforça a força do teatro de rua ao aproximar diferentes públicos. Para o Fringe, a cidade vira o palco e o público parte da cena. Sabe aquela história que parece que aconteceu só com você? A peça Comédia Nossa de Cada Dia mostra que algumas experiências não são tão individuais assim. A nossa repórter Rebeca Marques conta de perto como foi essa experiência. A Companhia Saltimbancos estreou na noite desta última quinta-feira, dia 2, no Teatro da ABB, a peça A Comédia Nossa de Cada Dia. Com cenas curtas e independentes entre si, a trama dirigida por Trit Serpa e integrante da Mostra Fringe conta com uma duração de 60 minutos e explora a diversidade e inovação artística, transformando momentos rotineiros em material de comédia. O público, ele dá realmente um gás. Eles motivam a gente, assim, e às vezes antes da peça a gente fica, meu Deus, será que o público vai gostar? Será que eles vão receber bem a peça? E foi muito lindo, no final de cada cena eles aplaudindo a gente, isso foi muito especial. E, assim, foi muito bom, foi muito incrível isso. Por meio de elementos cômicos, os espectadores da peça podem apreciar críticas sociais. Temas como distorção de imagem e a pressão estética foram abordados com maestria pela atriz Grazi Carvalho, que fez o público rir e repensar comentários e padrões enraizados na sociedade até hoje. É uma energia, né? Como a gente comentou ontem, a gente fica ensaiando, a gente escuta as piadas 1 milhão de vezes, e daí a gente para de achar graça, mas não quer dizer que não é engraçado, né? Então, quando a gente sente essa energia gostosa, assim, é muito bom.
cada vez que você conta uma piada e você vê que funcionou, que você conseguiu pegar o gatilho, conseguiu dar o tempo da piada, cara, é uma satisfação, assim, é uma satisfação constante dentro do palco de você conseguir. Ah, eu consegui agora, a próxima eu consigo também. E você vai nesse gatilho, vai puxando um ao outro até terminar a peça, que ficou maravilhoso, eu adorei. A companhia conta com mais de 10 peças listadas ao longo do festival, com espetáculos que variam entre os gêneros da comédia, do drama e do infantil. Além da apresentação desta quinta-feira, a Comédia Nossa de Cada Dia terá uma segunda exibição no próximo sábado, dia 11, às 19 horas, que também acontecerá no Teatro da ABB. Lucas, Oi. você já imaginou um telejornal feito só com piadas? Não. Como seria? Pois é, essa é a proposta da atração Comedy News, as notícias mais zoadas da semana. A reportagem é de Gabriel Gimenez. Boa noite, Curitiba! Sejam todos muito bem-vindos ao Curitiba Comedy Club, o pico da comédia na cidade. Aqui o riso é garantido e a gastronomia é de dar água na boca. Olá, meu nome é Gabriel Gimenez e vou contar um pouco de como foi o show Comedy News, que aconteceu no Curitiba Comedy Club no dia 2 de abril. A atração é produzida pelos comediantes Erinaldo Nobre, Gabriel Mendes e Guilherme, que nesta noite também teve a participação especial de Daniel Marcondes, que em entrevista conosco contou sobre a criação do Comedy News e como foi a mudança dele de ator para comediante. Erinaldo também falou sobre o processo criativo do principal quadro da noite. A gente pega as notícias da semana, então a gente coleta as notícias durante a semana, né? E aí a gente se reúne e escreve, então a gente vem aqui mais cedo e começa a ler as notícias e a gente vai escrevendo as piadas e conta pela primeira vez no palco, né? Então é uma piada que a gente conta ali pela primeira vez e vai ficar ali. Quem estava lá vai escutar a piada e depois a gente vai postar. E não é um texto que a gente usa no nosso show, né? O Comedy News, assim, a gente começa com um show de stand-up, né? E no final a gente faz o quadro, né, que é as notícias da semana. Então, sempre, todo show muda, todo show tem notícias novas, piadas novas. Na verdade, o Comedy News, ele nasceu já há muito tempo, né? O Joca, que é o dono do Curitiba Comedy Club, ele reuniu alguns comediantes lá no começo, lá em 2011, 12. Ele teve essa ideia de pegar as notícias da semana e transformar tudo em piada. Acontece que já passaram vários comediantes por esse cenário, né? Tipo, já passou Afonso Padilha, já passou Rafael Aragão, já passou... são tantos nomes que eu nem me lembro agora. Chris Rock, o Ed Murphy, brincadeira. Mas são vários comediantes e então todo ano, ou pelo menos a cada 2 anos, se renova esse pessoal. Porque o Comedy News, ele é uma passarela. Então o comediante chega, faz o trabalho, aprende a escrever, aprende a fazer e depois segue o teu rumo. Então, segue o teu rumo é ótimo, parece que a gente tá mandando o cara embora, mas não é isso, a gente gosta das pessoas. Eu mesmo passei pelo Comedy Club aqui, passei pelo Comedy News, cumpri minha missão e saí. Hoje eu tô fazendo uma participação especial aqui, então isso para mim é muito legal. Eu trabalhei durante 4 anos dentro do Comedy News. Ser ator, você trabalha todo dia, você vai lá. Eu sou ator, né, desde 2003, né? Então eu tenho no meu currículo eu tenho mais de 100 espetáculos, então é muita coisa. E quando eu vim pro stand-up, eu vim com pouca bagagem de stand-up. E é totalmente diferente, não tem nada a ver o humor com atuar no palco. Então são coisas diferentes, são coisas distintas. Tanto que no começo do stand-up, muitos atores tiveram dificuldade para se adaptar. É uma coisa diferente, não é o habitual do ator, né? Então acho que todo comediante que quiser tem que vir aqui no Curitiba Comedy Club, tem que passar aqui pelo Comedy News para se tornar um grande comediante. Eu acho muito importante. E assim finalizamos a primeira noite de comédia do Festival de Curitiba aqui no Comedy Club. Muitas risadas e entretenimento. Um abraço e ficamos por aqui. Uma busca íntima e urgente sobre pertencimento ao mundo norteia a peça Ensaio sobre o Infinito. A reportagem é de Thiago Stelmach. Na noite desta última quinta-feira, dia 2, o Teatro Laboratório da FAP, o TELAB, foi palco de mais uma peça de teatro do Festival de Curitiba. Desta vez, tivemos a estreia da peça Ensaio sobre o Infinito. Apresentada por Gê Nogueira, Vitória Burginski, Natália Golek, Andrei Dias,
Cauane Bocchini, Pietra Bonetti e Michele Bond, a proposta da peça é refletir sobre o pertencimento, a identidade e a adaptação social que as pessoas possuem e que também sofrem dentro da sociedade, conseguindo se conectar com o público e agradando aqueles que assistiram. Gostei bastante da peça, eu já conhecia, eu conheço a Maiara e a Michele, que fizeram a dramaturgia, eu nunca tinha visto, mas é uma peça que me prendeu do começo ao fim. Pegou bastante em alguns pontos, principalmente quando eles falam das mulheres, de toda a trajetória que a gente tem, de todas as lutas que a gente tem, então foi algo que eu me identifiquei bastante e é muito bom. Então, eu não conhecia a peça, mas foi incrível, assim, foi uma sensação de pertencimento, porque a hora que fala sobre mulheres, sobre experiências, assim, eu me vi muito na peça, foi lindo, foi emocionante, tô indo embora diferente do jeito que eu entrei, foi isso. A equipe da peça também ficou bem satisfeita com o resultado, principalmente com os números positivos de espectadores que vieram assistir à estreia. Essa estreia, a gente sempre fica nervoso antes de uma estreia, né? Porque também a gente não estava esperando, eu não estava esperando tanta gente, até porque a gente está competindo com outras peças grandes que estão acontecendo, que eu vi muita gente comentando que queria ir. Então, vindo 60 pessoas quase que vieram aqui hoje, foi bem emocionante pra gente também, né? A gente teve algumas questões técnicas aqui do teatro, mas isso daí acontece em toda peça, a gente tem que saber lidar com isso. É a segunda vez que a gente está apresentando isso aqui, mas é a minha primeira vez apresentando essa peça, que na vez passada eu assisti só como elenco, que são minhas colegas de faculdade, né? E daí, nesse ano, me convidaram para fazer a operação de som delas. E me sinto muito lisonjeado por poder estar participando do projeto, por poder estar participando do festival aqui mais uma vez. É isso. Bom, a gente ficou muito feliz com o tamanho do público que veio visitar a gente hoje, né? Foi muito legal, a energia do público estava muito boa. É a segunda vez que a gente apresenta essa peça, então tinha um nervosismo interno também, né? Sim. Mas foi tudo muito bem resolvido. Foi uma peça muito gostosa de fazer. Eu fiquei bem feliz também, porque por ser o teatro universitário, né, as pessoas virem assistir num lugar universitário, eu acho importante também essa visibilidade da FAP, né, nesse momento no Festival de Teatro de Curitiba. Foi a primeira vez que a licenciatura em teatro, né, que é um curso que da FAP teve uma mostra da licenciatura, então eu acho importante reforçar isso. Os professores também são artistas, então cada vez mais reforçar, eu acho. Foi ótimo, ainda mais um teatro independente, né, que se faz ali sozinho, na ajuda, na comunidade, é incrível poder ver tanta gente aqui. Continuando com o gênero drama, Thiago também acompanhou o espetáculo Casa de Festas, que trata de um aniversário um pouco quanto conturbado. Na noite desta última sexta-feira, dia 3, o Teatro Laboratório da FAP, o TELAB, foi palco de mais uma peça de teatro do Festival de Curitiba. Desta vez, tivemos a apresentação da peça Casa de Festas, apresentada por Diogo Bonito, Camila Sandrini, Natália Golec, Tainá Bressan, Michele Bond e Mirai. Contextualizada em uma festa de aniversário feita por pessoas da elite da sociedade, a peça de teatro a todo momento ergue sobre os debates trabalhistas, fazendo críticas ácidas às escalas de trabalho abusivas e às condições precárias em que os funcionários são obrigados a trabalhar, conseguindo prender o público e agradar quem a viu. Então, eu achei a peça incrível, é um tema muito importante, principalmente, né, nesse tema da escala 6x1, isso que tudo que a gente está vivendo no Brasil atual, em época de eleição. Então, é um tema muito importante, é uma peça muito engraçada, ao mesmo tempo também é muito comovente, assim, pelo tema. Então, achei a peça incrível, muito bom. Gostei muito da peça, uma peça muito dinâmica, engraçada e atual, uns temas muito importantes, e é isso. O grupo de teatro também ficou bem satisfeito com o trabalho, agradecendo o público que veio prestigiar e comentando um pouco mais. Gente, prazer, meu nome é Mirai, a gente está aqui no Fringe no dia de hoje, a gente teve a honra de estar participando desse evento maravilhoso, que é esse festival de teatro que ocorre aqui na cidade de Curitiba, particularmente, é a minha primeira vez no Fringe, e hoje foi simplesmente mágico. Eu imagino que todos os envolvidos, atores quanto plateia, se divertiram muito no dia de hoje. Boa noite, aqui é Diogo dos Anjos, eu sou estudante da FAP, Unespar, de licenciatura em teatro. Eu escrevi e atuo na peça Casa de Festas. Hoje a apresentação eu achei
quente, assim, gostosa, o público estava próximo, acho que a gente fez uma escolha legal, assim, de cenário, de trazer o público para perto. É a terceira vez que a gente apresenta, então acho que a gente também já foi entendendo melhor como lidar com o público em semi-arena. E a peça trata de uma festa de uma família muito poderosa, de uma cidade do interior, que acaba virando um acontecimento que sai no noticiário. E aí, para mostrar pelo viés dos trabalhadores da festa a visão sobre exploração, sobre trabalho, sobre luta de classes, né? No terceiro dia do Festival de Curitiba, a peça Fragmentos Murakami apresentou uma releitura poética baseada na vida do escritor japonês Haruki Murakami. A reportagem é de Sarah Mayer. Inspirada na literatura de Haruki Murakami, a peça Fragmentos Murakami mergulha na solidão feminina e nos vazios do cotidiano. Apresentada pela companhia Canários Canalhas, a montagem é uma releitura do conto Sono, combinada com elementos de outras obras do autor japonês. A peça é uma produção independente que surgiu originalmente como um trabalho de conclusão de curso de estudantes de teatro do Colégio Estadual do Paraná, mas foi reformulada para sua estreia no Festival de Curitiba. Começou como uma solidão da vida adulta e terminou como a vivência da mulher. Então, essa segunda montagem que a gente explorou bastante com os atores, assim, toda a parte do texto, tudo foi construído simultaneamente durante o processo. E daí a gente começou a ver o que conectava com o que dentro dessa escrita e também o que a gente ia se identificando em cada parte, assim. Então foi um processo bem pessoal e foi bem gostoso de fazer até, por mais que seja um tema muito forte, assim, e eu acho que bem necessário também. Foi, assim, algo que todo mundo, até quem estava mexendo com cenografia ou iluminação, foi se encontrando, assim, sabe? Sim. Eu acho que o que a gente quis transmitir com essa história, com essa peça, vai além de mostrar a literatura do Haruki, mas também entender que a arte ela se encontra independente dos lugares e que a gente pode pegar uma literatura que é japonesa, que é de um homem japonês, e trazer para uma realidade brasileira. A apresentação do espetáculo aconteceu no Teatro Colunderê, com sessões na quinta-feira, dia 2 de abril, e na sexta-feira, dia 3 de abril. Com uma estética sensível e minimalista, o espetáculo aposta no corpo e na atmosfera para traduzir sentimentos como isolamento, angústia e deslocamento feminino. A gente está ali representando coisas que as mulheres passam há séculos, né? Quanto mais a gente retratar essas coisas, a gente trazer isso para a arte e trazer o quanto é fundamental o respeito, o posicionamento das mulheres de amarem a si mesmas e buscar essa força interna e buscar a força também em outras mulheres, porque a gente pode se fortalecer muito e se ajudar muito. A Kanai, ela é uma personagem que ela passa por muitos momentos. E todas essas cenas, esse momento que ela passa, é muito dolorido, porque é o que realmente acontece com as mulheres. A gente está sobrecarregada, a gente tem que trabalhar, tem que, enfim, viver a nossa vida. E assim, ela é uma personagem muito forte. Entre o real e o imaginário, Fragmentos Murakami convida o público a refletir sobre os silêncios e as ausências do cotidiano. A próxima vez que eu tentar, eu vou conseguir retratar, eu juro pra você. Eu só preciso de mais uma chance! Jasmine, você já teve a oportunidade de um espetáculo interativo e com uma temática sensível? Olha, interativa eu já fui, mas agora com temática sensível nunca tive a oportunidade. Como seria? Bom, na obra Lendo Queria Nascer Flor mostra um outro olhar para as pessoas em vulnerabilidade social, que muitas das vezes são negligenciadas pela sociedade. As repórteres Flávia Caldeira e Júlia Barrichello mostram como foi essa experiência. Curitiba recebeu mais uma atração no Festival de Curitiba, desta vez no coração da cidade, no Largo da Ordem, dentro do Memorial de Curitiba.
O espetáculo Leno Queria Nascer Flor transformou o espaço público em um palco para muito mais do que uma apresentação. Logo do início, um saco de lixo em movimento chama a atenção e rompe com a lógica. E é dessa imagem que surge Leno, um andarilho que ocupa o espaço urbano e estabelece uma relação direta com o público, convidando todos a observar aquilo que muitas vezes é ignorado. Muito mais do que contar uma história, a peça utiliza a linguagem do corpo, do silêncio e do espaço para provocar. Ao tocar em temas como desigualdade social, preconceito e invisibilidade, o espetáculo propõe um novo olhar sobre as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A encenação acontece em formato de arena, aproximando o público da ação e intensificando a experiência. Com interações constantes e momentos de improviso, Leno quebra a quarta parede constantemente e transforma cada apresentação em uma vivência única. Em muitos momentos, o silêncio fala mais alto do que as palavras, exigindo sensibilidade e atenção dos espectadores. A peça também trabalha com a ambiguidade do lixo. Ao mesmo tempo em que trata o descarte de objetos, levanta um questionamento sobre o descarte de pessoas. A proposta é justamente dar visibilidade a quem costuma ser ignorado no dia a dia das cidades. Conversamos com um dos para saber a sua perspectiva sobre o espetáculo. Nós também estamos aqui com o Felipe Belo, que foi uma das pessoas que assistiu esse espetáculo. E, Felipe, eu queria saber de você o que você achou do espetáculo, como foi a sua experiência? O nome chamou muita atenção. Quando eu li a sinopse no programa do festival, me ganhou, mas realmente a peça é do caralho, mano. Tipo assim, tem mais 2 apresentações, dia 5 e dia 7. Então vem ver, vão demais. Mesmo assim, resiste. E tá sequinha. Para entender melhor o processo de criação de uma obra tão visual, conversamos com o ator, criador e diretor da peça, Rogério Francisco Costa. Rogério, eu queria saber como surgiu a ideia de fazer com que isso fosse protagonista dessa vez. Essa pesquisa, nessa figura, Leno, surgiu em 2012, dentro da Universidade Estadual de Londrina. E, a princípio, ele era essa figura, né, que normalmente as pessoas não enxergam, né, na rua, que são ali misturadas no lixo mesmo, né, elas são reconhecidas como bicho no máximo, né, mas ser humano é difícil de ser reconhecido como, né. E aí o elemento do lixo foi tomando maior proporção, né? E eu percebi, assistindo o espetáculo, que é um espetáculo que interage muito com o público. Eu queria saber de você, como é para você essa interação, quais as expectativas que vocês têm do público em relação à interpretação da peça? A minha formação como ator, ela sempre se deu na rua. Quando tá na rua, você, além de todas as preocupações, as atenções que você precisa ter numa apresentação, você ainda tem mais essa camada do acaso. Então isso dá sempre um frescor ao trabalho, né? E isso, assim, me encanta, assim, é onde eu sinto muito prazer. O ator também comentou que está extremamente feliz e honrado de estar apresentando a sua peça no 34º Festival de Curitiba. Tá muito feliz, assim, e queremos que a roda fique cada vez mais saborosa, né? Mais cheia, até o final da nossa ocupação aqui no Memorial. Para você que ficou interessado na peça, não precisa ficar triste. O espetáculo terá mais 2 apresentações, no dia 7 e 9 de abril, às 5h30, também no Memorial de Curitiba. A entrada é gratuita. O que buscamos como essencial no mundo é tratado na peça Deixa eu ter pelo menos uma vez o que eu quero. O espetáculo fala sobre desejos. Quem nos traz mais detalhes é o repórter Reian Moraes. Nesta última sexta-feira, dia 3, a companhia Casa Eliseu Voronkov apresentou sua peça participativa do Festival de Curitiba. A peça escrita pelo próprio elenco chama Deixa eu ter pelo menos uma vez o que eu quero. A trama tem o objetivo de fazer o público refletir sobre os próprios desejos. Fazendo uma entrevista com o elenco, perguntamos como foi o processo criativo deles. Sobre o processo de escrita da nossa peça, né? A gente colocou num papel sobre todas essas coisas que a gente gostaria de falar. E assim, ia desde princesa até amor, até morte, tipo assim, terror, foi uma dos palpites. E no fim a gente encontrou
encontrou a frase que a Ana trouxe pra nós, né? Que é me deixa ter pelo menos uma vez o que eu quero. E a partir disso a gente ficou pensando o que a gente quer, assim. E faça essa reflexão hoje também, tipo, o que eu quero de verdade? Porque é uma coisa que a gente não sabe responder. Com vários temas sensíveis abordados na peça em tom de denúncia, nós perguntamos: qual é a mensagem principal que você vai levar hoje? Não tenha medo de viver. Eu acho que a gente tem que aproveitar aproveitar o agora. A gente está sempre querendo ter alguma coisa. Como diz aquela frase, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, tipo, e a nossa peça fala muito sobre isso, né? Então eu acho que realmente a gente tem que aproveitar o que a gente tem, não ficar desejando, tipo, absurdos, assim, que às vezes nem é aquilo que a gente quer de verdade. São coisas até mesmo superficiais. Então realmente a gente tem que aproveitar o agora, como eu disse, e aproveitar muito a nossa vida. Além de conversar com o elenco, também conversamos com a diretora Ana Paula. E ela contou sobre a sua visão sobre o que é a peça. Deixa eu ter pelo menos uma vez o que eu quero. E eu entrei no processo pensando muito disso, assim. Por que eu não posso ter o que eu quero, né? E sair do processo pensando, será que eu preciso ter o que eu quero? No final da entrevista, perguntamos se ela estava orgulhosa do resultado que o elenco teve. Então, assim, na verdade, eu sempre tive orgulho deles. De como eles se respeitam, de como eles respeitam as diferenças, de como eles se entendem. E eu acho que eles conseguirem colocar um trabalho no palco, eles conseguirem escrever, igual o pessoal que foi chegando agora, a gente falou, não, você escreve um texto, porque daí a gente já tinha o roteiro mais ou menos. Então agora você escreve um texto, o que você quer? Você tem que trazer um texto sobre o que você quer. E eles conseguirem fazer isso. Então, assim, eu acho que não tem mesmo como a gente não sair orgulhoso de um trabalho desse. Construído a muitas mãos, né? Eu acho isso fantástico. Eu saio... Eu não sei nem se o mérito é meu, né? O que eu faço é ter uma escola que junta essa gente. E olha que sorte que eu tenho, né? Muito nervosa, você fala, E a Dani agora do último falando ali, ela dando uma entrevista bem linda. No monólogo Na Marca do Pênalti, o ex-jogador de futebol Casagrande revisita momentos importantes da carreira e convida o público a uma reflexão sobre a vida. Esta reportagem é por Amarildo Júnior. Ao som de Belchior, a noite da Sexta-feira Santa teve o Guairão recebendo Walter Casagrande, que com uma bola na marca do pênalti contou a sua história no Festival de Curitiba. Estreando com a direção de Fernando Filbert, dentro da mostra Lúcia Camargo, o ex-jogador levou um bom público ao teatro. A expectativa era alta entre o público de ver o comunicador pela primeira vez nos palcos. Muitos com a camisa do Corinthians, um deles, Luiz Garret, que conversou com a gente e falou o que esperava do casão. E como corintiano, primeiro de tudo, né, é conhecer um pouco mais o nosso ídolo no futebol, na política, que é o que a gente já conhece, e aí descobrir dele a visão dele e a mostra dele da vida pessoal mesmo. De maneira leve e com um texto improvisado, Casagrande passou uma régua na sua vida, com momentos de altos e baixos. O que eu tive inconscientemente em cima do tratamento foi ter percebido que o prazer da vida é mediano. Meu pai falava assim, em trechos da apresentação, várias vezes arrancou risadas da plateia do Guairão. Aí eu fui lá e falei pro Vladimir, é o seguinte, o Gonzaguinha falou pra gente subir lá no palco e cantar com ele. Do céu, esse conselho. Eu vou lembrar da onda e, né, fico de brisa quando eu quiser, não é legal? Eu não uso droga, não faço nada, mas tem vezes que quando eu fico muito louco. E no fim, foi aplaudido de pé pelo Maracanã dos teatros. O ano passado eu morri, mas vocês podem ter certeza que esse ano eu não morro.